Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E antes que esqueça, não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades. E vamos às notícias então do dia de hoje. Veja bem, aqui no Estadão destaca-se principalmente os aliados do Jair Bolsonaro, que apoiaram durante um bom tempo o Jair Bolsonaro para presidente da República e que agora se mostram arrependidos. Desses aliados aí temos Janaína Pascoal, Alexandre Frota e o João Dória como principais assim aliados do Bolsonaro. O Dória, por exemplo, chegou a fazer uma camisa com o nome Bolso Dória, quer dizer, apoiando diretamente o Bolsonaro para presidente da República. Diante de tantas coisas absurdas que o Jair Bolsonaro vem fazendo, diante de tanta incongruência, o pessoal já está cansado, essa parte aí já está cansada com o Bolsonaro. Inclusive, o Alexandre Frota está colocando hoje um pedido de impeachment, que ainda precisa também de muito apoio, mas o pedido de impeachment já vai ser protocolado. Aqui no Estadão nós temos o seguinte: eles pediram votos, mas agora querem a saída de Bolsonaro. Janaína, Frota, Bozella, Dória, o que defende os ex-aliados do presidente da República. Veja bem, ao menos 3 parlamentares que apoiaram as eleições de Jair Bolsonaro em 2018 agora falam impeachment, renúncia ou teste de sanidade mental para o presidente. Outros políticos que também participaram da campanha de Bolsonaro não chegam a cogitar essas medidas, mas já se dizem arrependidos do voto. A questão do impeachment é uma coisa muito mais complicada e dolorosa e que essa galera aí, na verdade, não está tão assim interessada de fato no impeachment. Prefere, por exemplo, que o Bolsonaro renuncie, que demonstre que não tem capacidade de renuncie, ou então que se faça um exame de sanidade mental. Observe que ainda falta muito para que se possa ter um impeachment. E, na verdade, essa questão do impeachment, de fato, é muito doloroso e não tem como se responder, se resolver essa questão nesse momento simplesmente com um impeachment. De fato, pelo que o Bolsonaro vem fazendo, mostra-se claramente que ele não tem condições de continuar a presidência da República. Não se sabe, de fato, até quando isso vai acontecer, porque até mesmo os aliados dele já estão perdendo a sua paciência. Então, de fato, a coisa está ficando cada vez mais difícil para o Bolsonaro, só que ele se coloca acima dos outros poderes, acima dos outros políticos, das outras pessoas, dos seus aliados até. Vamos ver então até que ponto isso vai continuar. Ainda aqui na notícia do Estadão temos o seguinte: ex-aliado de Bolsonaro, Alexandre Frota, do PSDB, que ele era do PSL, o partido que elegeu Bolsonaro, e agora o Frota é um desafeto do Bolsonaro, e é ele que está protocolando, fazendo o primeiro protocolo do impeachment do Jair Bolsonaro. Então, afirmou nesta segunda-feira, 16, que o processo de impeachment do presidente está pronto e será entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nesta terça-feira, 17. O deputado federal vai alegar que Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde pública ao ignorar a orientação de ficar em isolamento e cumprimentar seus apoiadores durante a manifestação pró-governo. A coisa funciona mais ou menos assim. Na verdade, se o presidente comete atos graves contra a Constituição, ele deve ser punido. O Bolsonaro já tem feito várias coisas que é passivo de punição, passivo de impeachment. Aí a pergunta se faz, mas significa que qualquer coisa que ele faz, não, agora pode-se ter um impeachment? Depende da questão política, da força política, da conjuntura do momento, das alianças que se faz. Por exemplo, a presidente Dilma foi destituída do cargo por crime de responsabilidade fiscal. Foi o que disseram que ela cometeu e, de fato, ela não
cometeu esse crime, mas arranjaram essa saída aí para colocar o Temer para presidente da República e, por sua vez, colocar a agenda privatista neoliberal das reformas voltadas para o Estado mínimo. O que está em jogo de fato, pessoal, não é se o presidente fez isso ou aquilo. De fato, Bolsonaro já fez muitas coisas mesmo que ele pode sofrer impeachment. Ocorre o seguinte: no Congresso existe maioria para fazer isso, para votar no impeachment do Bolsonaro, no Congresso e no Senado? Existe maioria? Por enquanto, não. O Bolsonaro está perdendo cada vez mais forças, perdendo apoio, mas ele ainda tem muita força para continuar, porque ele tem um apoio, inclusive, dos bancos, do setor financeiro, das grandes corporações, da classe dominante, da elite fundiária, da elite empresarial, da grande elite empresarial. Essa é a questão. A agenda do Bolsonaro é a agenda da elite. Agora, quando os absurdos do Bolsonaro passar a impedir que essa agenda dê continuidade, aí sim os seus aliados viram seus inimigos e podem derrubar, como aconteceu com, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que perdeu todo o apoio. Se você for pensar bem, por exemplo, o Bolsonaro não tem mais PSL, o partido se votou contra ele, as lideranças como a Joyce Hasselmann, por exemplo, se votou contra ele, o Alexandre Frota também se votou contra ele, o Major Olímpio. Então tem muita gente, o Dória, muita gente se votou contra o Bolsonaro. Ele perdeu grandes apoios. Aí você pergunta, mas por que não há impeachment para ele? Ele já cometeu tanta coisa, por isso que eu acabei de afirmar. Ele continua firme, porque a sua agenda é a agenda das elites, a agenda do Estado mínimo, da reforma administrativa, de todas as reformas que fazem com que o Estado se torne mínimo possível, né? Mínimo mesmo, assim, chegar ao limite de que praticamente não fazer nada, praticamente nada para a população, não ter responsabilidade com as questões essenciais da sociedade e aí beneficiar o setor financeiro, a elite rural, a elite urbana. Essa é a questão. Portanto, é por isso que o Bolsonaro continua assim. Mas do jeito que a coisa está caminhando, a paciência está se esgotando desse pessoal aí. Aqui ainda na notícia diz o seguinte, né? Frota foi expulso do PSL em agosto do ano passado após críticas ao governo e a Bolsonaro. Na época afirmou que não se arrependia dos 7 meses em que foi governista. Vou continuar torcendo e votando com o governo quando tiver que votar. Acho que lições são para serem vividas. Questionado se outros parlamentares apoiam seu pedido, Frota afirmou que não fala ou aponta outros, mas que conversou com Júnior Bozella, Nereu Crispim, Joyce Hasselmann e Rodrigo Maia, o primeiro a ser informado, segundo ele. Avisei o líder Carlos Sampaio do PSDB de São Paulo, mas a peça é minha. Neste momento não tenho que falar com ninguém. Depois, caso o processo vá para frente, aí começa a rodada com líderes e depois deputados. O deputado Júnior Bozella, outro que apoiava o Bolsonaro, também apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018, hoje defende que o presidente faça um teste de sanidade mental antes de se pensar em impeachment. Na verdade, essa história de teste de sanidade mental é como se fosse uma pressão para o Bolsonaro sair do governo e eles não precisar, por exemplo, como se diz, sujar as mãos, né, com essa história do impeachment. O fato mais grave foi o último, quando ele cumprimentou manifestantes, mesmo sendo um polo de contaminação do coronavírus, afirmou o Bozella. Inclusive, o Bolsonaro, ele não levou em consideração até mesmo as orientações do ministro da Saúde, até mesmo porque ele estava em quarentena e não podia fazer o que fez, indo para a manifestação do dia 15, neste domingo, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa mais grave ainda. Observe. Antes de cogitar o impeachment, ele defende um processo de intervenção mediante as condições mentais do presidente. Há realmente uma irresponsabilidade beirando a insanidade. Inclusive, o Miguel Reale Júnior também defende um teste de sanidade mental do Bolsonaro, porque o que ele fez, na verdade, passou dos limites. E olhe que o
O Miguel Reale Júnior é um direitista, né, um liberal direitista, e que inclusive foi o principal nome contra a presidente Dilma Rousseff e pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff junto com a Janaína Pascoal. Nos bastidores do Congresso há muitos parlamentares inconformados, mas que talvez não tenham a coragem de publicamente se apresentar e fazer o debate sobre o impeachment ou o exame de sanidade, afirmou Bozella. O bolsonarismo não gosta de ser contrariado, observado e criticado. Eles não querem ter sua reputação assassinada pela milícia digital. Com o passar do tempo, as pessoas vão passar a ter coragem de fazer um debate franco, sim. À medida que o Bolsonaro comete cada vez mais erros gravíssimos, cada vez mais ele perde mais apoio. O teste de sanidade vai ao encontro do que defendeu o jurista Miguel Reale Júnior, como acabei de falar para vocês, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff na última segunda-feira. Ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, Reale disse que o presidente deve ser considerado inimputável por ter participado da manifestação de 15 de março. Ou seja, ele usa uma palavra bonita para dizer assim, no caso, deve ser considerado inimputável, assim, não ter culpa, mas que ele deve fazer um teste de sanidade mental para justificar o que ele fez, porque foi um absurdo. Também a autora do pedido de impeachment de Dilma, a deputada Janaína Pascoal, chegou a ser cogitada com vice na chapa de Bolsonaro, mas recusou por questões familiares. Ela é deputada por São Paulo. Sua aproximação com Bolsonaro foi motivo de racha com Reale, que na época afirmou ter recebido a notícia com muita tristeza. Hoje os dois caminham contra o Bolsonaro. Janaína não mencionou o teste de sanidade, mas disse que o presidente deveria deixar o cargo, pois a situação é tão urgente que não há tempo para um processo de impeachment. Para a deputada estadual, o gesto de Bolsonaro de cumprimentar manifestantes é crime contra a saúde pública. Eu me arrependi do meu voto. As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Não temos tempo para um processo de impeachment, afirmou. E também, finalizando, trata do Bolso Dória, o governador de São Paulo, João Dória, também se disse arrependido do voto em Bolsonaro. Nas eleições, ele chegou a fazer uma campanha usando uma camiseta com escrito Bolso Dória. Me arrependo sim, afirmou Dória em entrevista à CNN. Eu não tenho compromisso com o erro. Se erros foram cometidos, inclusive por mim, eu tenho obrigação de corrigir. Ele reconhece o erro e não apoia mais o Bolsonaro. Só que é importante levar em consideração o seguinte, pessoal. Todas essas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, que se arrependeram agora, contribuíram para o impeachment da Dilma, contribuíram para essas reformas que diminuem o Estado, que agravam mais ainda a crise, que prejudica a maioria da classe trabalhadora. Então, na verdade, essas pessoas se sentem agora arrependidas, não porque, de fato, agora se tornaram boazinhas. Na verdade, é porque o contexto não permite que eles continuem apoiando o Bolsonaro, até porque se veem prejudicados com a sua imagem também. Essa é a verdade. Esse pessoal todo apoiou o Bolsonaro e queria mais precisamente a saída do PT de todas as formas e conseguiram a saída do PT e a saída da presidente Dilma Rousseff para implantar o golpe, para acontecer o que agora está acontecendo com todas essas reformas para a diminuição do Estado. Essa é a realidade. E aqui, por último, diz o seguinte: os posicionamentos são isolados em relação ao impeachment. Os parlamentares a favor do impeachment de Bolsonaro ainda são casos isolados, e é uma verdade, não há espaço ainda para isso, né? Ainda são casos isolados. Aí eu digo o seguinte, o Major Olímpio, por exemplo, para ele essa discussão poderia piorar o quadro de instabilidade política do país e não trazer benefícios para nenhum dos lados.
é apagar incêndio com gasolina. Não dá para discutir uma coisa dessa natureza nesse momento. Nesse momento, por exemplo, eles não querem, né? No momento que foi para derrubar a Dilma, claro que valia tudo para tirar o PT do governo e para implantar uma agenda neoliberal, então isso podia. E por isso que estão jogando com essas histórias aí, sanidade mental, devia se afastar e não impeachment, que de fato é muito problemático, né? Olímpio não acredita que haja razões para enquadrar o impeachment do presidente, mas afirma que houve exageros contra profissionais da imprensa e no apoio às manifestações de 15 de março contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Vamos por etapas. A dor agora é colocar recursos disponíveis para a saúde pública, depois vamos tentar fechar as feridas abertas por conta dos posicionamentos, disse o senador. Então tá aí, pessoal. Os principais apoiadores do Bolsonaro agora estão contra ele, mas ele continua firme porque a sua agenda ainda é a agenda das elites e até o momento não está atrapalhando tanto, pelo menos é a avaliação das elites, porque senão já tinha tirado. Não sei até quando isso vai durar, porque de fato ele está atrapalhando os planos da elite, inclusive as reformas tão lentas, até por causa dos absurdos que o Bolsonaro vem cometendo, mas ele continua aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades e também acesse nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.